Olá a todos, estamos começando um novo capítulo do Kitush Haruch. A gente chega agora no capítulo de número 90. Bedin Asiat Chafetzah Belo Melachá Melachá Ledei Goi. Trabalhos do dia a dia, do cotidiano no Shabat, que não inclui nenhum tipo de melachá, nenhum tipo de trabalho realmente proibido, certo? Nenhuma das 39 melachot do Shabat, mas é um comportamento cotidiano que às vezes vai estragar o ambiente do Shabat, e trabalhos feitos através de um goi. Quando eu posso pedir para um goi, alguém não judeu, fazer trabalhos para mim, certo? Esse capítulo, então, trata de situações em que não tem a melachá propriamente dita, ou seja, o que a Torá proibiu, as 39 melachot, trabalhos que eram feitos no Mishkan, no tabernáculo, no deserto, e consequentemente foram proibidos de serem feitos no Shabat, como escrever, acender fogo, cozinhar, etc. Eu não faço nenhuma dessas melachot, nenhum desses trabalhos propriamente dito, mas o meu comportamento é um comportamento do cotidiano, do dia a dia, que eu faço durante a semana. Então isso daqui meio que estraga, digamos assim, o ambiente do Shabat. A virada do Shabat, ela não se encontra na casa. Então fala pra gente o que trouxemos na primeira alahá. Yesh dvarim shemasurim beshabat, afal pi sheinam domim lemelachá, veinam mevim lidei melachá. Tem certas coisas, certos comportamentos que a gente vai ver na continuação, que eles são proibidos de serem feitos no Shabat, mesmo que eles não são nem parecidos com algum tipo de melachá, trabalho proibido, e nem me levam a chegar em alguma dessas melachot. Ou seja, não é o risco de eu acabar fazendo uma melachá, simplesmente aquele comportamento não é um comportamento que condiz com o dia do Shabat. O Mipnimá Nesru, porque eles foram proibidos. Qual é a fonte dos nossos sábios para proibir algo do tipo? Mishum Shenemar, está escrito no Pasuk, Im tashiv mishabat raglecha sod chavetzecha beyom koti, vechibadeto measod rachecha mitzoch hefzecha vedaver davar. O Pasuk fala para a gente o seguinte: Im tashiv mishavat eraglecha, asod chavetzecha beyom koti. A pessoa ele deve evitar, ele deve restringir o comportamento dele no Shabat, não fazer as coisas dele, as coisas particulares dele. A pessoa tem que honrar o Shabat, evitando fazer as coisas do dia a dia dele, de sair procurando as necessidades dele, e também com relação à linguagem, o modo de falar, as coisas que a pessoa fala tem que ser diferente no Shabat, como a gente vai ver na continuação. Ele vai trazer as drashot, as explicações de Hazal para cada uma dessas partes do Pasuk. O Pasuk falou sobre o caminho da pessoa, sobre fazer o que ele quer no Shabat, sobre o que ele fala no Shabat. Então tem tipos diferentes de comportamentos que foram proibidos baseados nesse passuco. O Kitush Haruch vai trazer para a gente aqui de um em um. Do que vem a Torá e diz, ou seja, honre o Shabat e evite seguir o seu caminho comum. O que é o caminho comum da pessoa? Não significa que a pessoa tem que pegar caminhos diferentes. Darshura Boten Zichronan Vrachá, nós sabemos aprender o seguinte: Shelo Iye Iluchacha Beshabat. A pessoa não deve andar no Shabat do mesmo modo que ele anda durante a semana. O que significa isso? Em que sentido a pessoa tem que mudar o andar dele? Não é que ele tem que mudar os passos, não é que ele tem que agora começar a saltitar no Shabat. O tipo de andar proibido, fala o Kitush Haruch, Nefichach Asur Larutz Beshabat. É proibido correr no Shabat. Os poskim trazem também dar passos largos no Shabat. Passos largos e corrida representam isso, que a pessoa ele está buscando fazer alguma coisa rápido, buscando terminar alguma coisa. E o Shabat é aquele dia que a gente considera que tudo está pronto, que não falta nada, o dia é perfeito, o dia que eu não preciso ter pressa para nada. Então entenderam nossos sábios do Pasuk que quando a Torá diz que a Torá quer que a pessoa honre o Shabat no andar dele, a Torá está querendo dizer, olha, não vai fazer igual durante o dia da semana, que você está correndo de um lado para o outro, você está dando passos largos para chegar logo em algum lugar. No Shabat a pessoa ele deve andar benachat, ele deve andar com tranquilidade, com calma, sem pressa, e não sair por aí correndo. Avalidvar mitzvah, mutar lerutz mitzvah larutz. Porém, para alguma mitzvah, por exemplo, a pessoa está atrasada para o minyan de Shabat, ou ele está indo para um shiur, nesse caso, pelo contrário, tem mitzvah de correr. A Gemara conta que Rabi Zeira havia que os sábios, muitos alunos, corriam para o Beit HaKnesset para chegar para o shiur, ou para chegar para a tefilá, e ele pensava, olha, estão mechalelim Shabat, estão transgredindo Shabat, porque eles estão correndo tão rápido, não é para correr no Shabat, é para ir devagar, com tranquilidade, até que ele aprendeu essa nossa alahá, que diz que não, que para Dvar
mitzvah, para algo que é mitzvah, pode correr no Shabat. Então, se a pessoa está correndo para o Beit HaKnesset, ele está correndo para um shiur, ele não quer chegar atrasado, ele não quer perder, quer pegar um bom lugar, nesses casos ele pode dar passos largos, ele pode apertar o passo, ele pode correr. Tem outras situações em que aparecem nos poskim que também é permitido correr, se, por exemplo, começou a chover, a pessoa quer se proteger da chuva, ou seja, ele não está correndo porque ele quer chegar logo em algum lugar, ele quer terminar alguma coisa, ele está correndo para se proteger da chuva. Começou a chover, se ele for andar devagar, ele vai chegar encharcado em casa. Então, nesse caso em que ele está correndo para evitar a chuva, também não tem problema. Crianças que se divertem correndo, certo? Parte da brincadeira dele é correr de um lugar para o outro, essa é a diversão deles, também não tem problema. Se eles estão brincando de correr, não tem problema correr nesse caso no Shabat. E mesmo uma pessoa adulta que ele gosta muito de correr, alguns poskim trazem que é permitido. Obviamente, se a meta da pessoa é fazer algum tipo de tamlut, algum tipo de esforço, tipo musculação, ou ele quer fazer exercícios físicos, aí não é permitido de fazer no Shabat. Mas alguns poskim trazem que alguém que ele está sentindo mal, ele comeu demais, ele precisa se movimentar um pouco mais rápido para sentir melhor, ele faz isso para sentir bem no próprio Shabat, isso não tem problema. Mas alguém que ele corre todo dia porque ele quer ficar em forma ou algo do tipo, nesse caso não é permitido de fazer no Shabat, só corridas que são para puro prazer e não com alguma outra necessidade. Então esse é o esse é o sentido que a gente tem que lekadesh, santificar o Shabat no nosso andar. O andar no Shabat ele deve ser diferente também.